Seja bem-vindo à SR Consultoria e hoje nós vamos tratar o requisito 8.9, análise crítica pela gerência. Esse se trata do último requisito do referencial normativo ISO/IEC 775 e nós encerramos então com esse vídeo a nossa playlist de interpretação dessa norma. Que o requisito 8.9 então vai trazer a sistemática que deve ser realizada, que deve ser atendida para a verificação da análise crítica do sistema de gestão pela gerência do laboratório. Bom, essa análise crítica, ela trata-se, então, de uma análise da contínua adequação, suficiência e eficácia, incluindo tantas políticas estabelecidas de gestão do laboratório, como também os seus objetivos que ele declarou que estão ligados a essa política, relacionados, então, ao atendimento deste referencial normativo. Então, essa análise crítica, ela deve ser realizada pela gerência, não que na prática ela deve ser toda efetuada, elaborada pela gerência maior. No entanto, ela precisa ser analisada criticamente, todos os seus resultados vindos do sistema de gestão, todos os pontos, pela gerência maior do laboratório. Quando eu chamo de gerência maior, a gente já discutiu bastante isso ao longo de toda essa playlist de interpretação da norma, é a gerência estratégica, então, a qual o laboratório, a gerência do laboratório responde. Quando este laboratório, é claro, está ligado aí a uma organização maior. E se for uma unidade só no laboratório, uma organização em matéria de estrutura menor, ela vai ter ali a sua gerência geral, que responde também por aquela empresa, e, de repente, o responsável aí do laboratório. Então, o que está sendo dito aqui é que a responsabilidade de analisar criticamente o sistema de gestão é dessa gerência maior, porque lá no item sobre estruturas que a gente tratou, lá foi colocado sobre o comprometimento, dessa gerência e também no item 8.2, quando a gente falou do sistema de gestão, da documentação do sistema de gestão, a gente também voltou a falar nesse comprometimento que a norma pede da gerência maior do laboratório com relação a assegurar a implementação e manutenção desse sistema de gestão. Para a realização, então, dessa análise crítica pela gerência, a norma ela já traz os parâmetros que devem ser levados, os fatores que devem ser levados em consideração para a realização dessa análise. Ela já facilita bastante para o laboratório não precisar pensar em o que ele tem que levar em consideração. São levadas em consideração os pontos de entrada e depois os pontos de saída. Os pontos de entrada são os assuntos, então, pré-estabelecidos para serem tratados na análise crítica. E não necessariamente essa análise crítica ela precisa ser realizada sempre por meio de um evento de reunião formal, mas ela pode ser tratada ali ao longo do período que vai ser estabelecido para ela, depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão de periodicidade com que deve ser realizada, e depois resumir aí, fazer um levantamento dentro de um relato formal de todos esses pontos. Então, essas entradas, eu vou colocar aqui alguns exemplos, os principais que ela aborda, no entanto, é bem detalhado. Então, o requisito da norma lá, que é o 892, ele vai trazer ali todo o detalhamento, todos os pontos, um por um, das entradas que devem ser tratadas. E esses pontos estão ligados a cada requisito que esse referencial normativo pede para que o laboratório implemente no seu sistema de gestão. Então, o primeiro, recursos, então recursos, todos os tipos de recursos, recurso de pessoas, mão de obra, recursos financeiros, recursos de equipamentos, todo tipo de recurso deve ser levado em consideração como entrada, a necessidade de recursos, então ela é feita de forma periódica, então nesse período quais os recursos que nós vamos precisar para o próximo período, é sempre essa análise. É como se fosse uma análise de orçamento anual, o que a gente vai precisar para manter esse sistema de gestão de recursos, todos eles levando em consideração, para o próximo período. Com relação ao volume tipo de trabalho, então se aumentou o volume de trabalho ou não, se acrescentou algum tipo de serviço no escopo de acreditação, ou dentro daquele mesmo escopo de acreditação, se foi acrescentada, ou por conta de uma melhoria, por exemplo, alguma etapa a mais do que já estava sendo realizado, ou alguma adequação. Então, também levar em conta a questão de volume, porque volume tem a ver com planejamento, com cronograma de trabalho, e isso não pode ser afetado. Mudanças externas e internas, ou internas. Então, mudanças que possam afetar ou que afetaram o sistema de gestão. Neste caso, que afetaram, porque você vai estar fazendo uma análise crítica no período que já passou, para se planejar, dar uma saída para o próximo período. Então, tudo isso é com relação, essa análise, ao período que já passou. E depois as saídas é para o novo período, para estabelecer, para planejar o novo período.
Mudanças de políticas e objetivos. Houve alguma mudança na política? Conseguiu cumprir a política, né? Fazer essa análise crítica e com relação aos objetivos também atrelados a essa política, os objetivos são mais detalhados, práticos, no entendimento de cumprimento da política. Então, houve alguma mudança, né? Ou precisa ser realizada alguma mudança, né? Mediante a experiência que a gente teve nesse período, em busca desses objetivos, né? Será que as nossas metas elas não estão muito altas porque a gente está procurando e daí a gente nunca está cumprindo? Não é melhor regularizar essa meta, alcançar aos poucos para ir para uma meta maior? Ou será que a nossa régua não está muito baixa? A gente precisa subir, pode subir um pouquinho mais, buscar um pouco mais de excelência nesses objetivos? Essas tratativas todas são estratégicas, né? Dá para se notar que é tudo uma questão de estratégia que deve ser levantado para que a gerência, então, maior, tome resoluções para o próximo período. E adequações. Há necessidade de adequações ou foram realizadas adequações? O que mudou? Houveram mudanças? Ali nas mudanças externas e internas também pode entrar essa questão das adequações. Adequação física, adequação no escopo, extensão do escopo. Vamos estender o nosso escopo para o próximo período? Vamos aí tomar mais 1 ou 2 tipos de serviços para a gente poder realizar e fazer a acreditação desse escopo? Após analisar todos esses assuntos, dados como a entrada, vem as ações de resolução como a saída. O referencial normativo ele vai colocar esses 4 pontos, que é a eficácia do sistema de gestão, melhorias, né, recursos e mudanças. Então, a primeira coisa, de saída, é uma resposta a essa questão da eficácia. Nesse período analisado, houve eficácia do sistema de gestão? Se manteve, né, o grau de implementação necessário, suficiente do sistema de gestão em relação à aderência aos requisitos da norma? Há necessidade de melhorias para o próximo período? Recursos. Quais os recursos que vamos precisar, então, para manter o próximo período desse sistema de gestão? Mudanças, né? São necessárias mudanças mediante a tudo que a gente analisou aqui nessas entradas? É necessária alguma mudança, alguma adequação, alguma alteração? Ou, como eu coloquei anteriormente, vamos aumentar, né, o nosso escopo? Estamos preparados para um aumento de escopo aí das atividades de laboratório por demanda, né, do cliente ou por estratégia nossa do laboratório? Então, esses 4 pontos de saída, eles são fixos, eles precisam ser respondidos. As entradas, né, que são os itens pré-estabelecidos, esses assuntos, eles precisam ser todos levantados, porém, alguns podem ser tratados e outros não, porque às vezes alguma coisa precisa ser discutida ou outra não. O que precisa dar evidência é de que todos os pontos que estão estabelecidos na norma foram levados em consideração. Voltando ali um pouquinho nas entradas, aqueles pontos que eu levantei foram os principais ali, na verdade, é o resumo de toda essa análise de entrada. No entanto, tem o detalhamento dela, que está lá no item 8.2, né, que é relacionado ao fechamento, digamos assim, a análise de cada ponto do referencial normativo. Por exemplo, o item ações corretivas, né, o 8.7. O que tivemos de ações corretivas durante esse último período? Houveram ações corretivas, corriqueiras, aqui de não conformidades, desvios encontrados no dia a dia? Quais as ações corretivas de apontamentos de auditorias internas ou externas, ou de ensaios de proficiência que foram realizados, ou qualquer outras atividades? Também resultados de identificação de riscos, né, no mapeamento de riscos. Então, quais os resultados que tivemos para esse período? As avaliações realizadas por organização interna, qual foi o fechamento, qual o feedback dessa organização externa? Sejam órgãos regulamentadores do laboratório, quando ele está no sistema, né, compulsório, que ele é regulamentado por algum órgão do governo, ou seja, o próprio avaliador, a SEGEC e Metro. Retroalimentação de clientes e do pessoal, né, das partes interessadas. Quais foram esses resultados? Quais foram os feedbacks? Né? Quais foram as notas dadas aí nos relatórios? Quais foram os assuntos aí mais abordados pelos nossos clientes ali relacionados à melhoria ou à própria reclamação? Então, o item reclamações também. Então, se vocês verificarem, a norma ela vai querer que dê fechamento por cada requisito, né, cada item da norma que foi implementado. Então, seria isso, essas entradas e saídas. E ainda para atendimento desse requisito, né, na sua completeza, é necessário então que essas análises críticas sejam feitas, realizadas de forma periódica. Assim como as auditorias internas, as análises críticas também, elas são uma forma de monitoramento do sistema de gestão, mas é aquela forma de monitoramento maior pela gerência maior, que determina ali a política e os objetivos estratégicos do laboratório e, neste caso, relacionados a esse referencial normativo. Então, é necessário que tenha uma periodicidade de realização, porque é um mecanismo de monitoramento também. Periodicamente não significa que precisa ser feito todo mês, não tem talvez essa acurácia assim tão grande. Não é colocado aqui
uma regra, né, da periodicidade. No entanto, se vocês analisarem, é sempre bom respeitar o ciclo anual, né? Porque, como eu disse, na primeira auditoria da SEGECLE, né, se a gente for tomar como base o órgão avaliador, a primeira auditoria é realizada, né, a inicial, e depois de um ano eles voltam a verificar se manteve aquela acreditação. E somente depois, né, ela vai ser ativada e dali 2 anos eles voltam a fazer a manutenção. Então é sempre importante analisar de forma periódica, pensando sempre, né, no organismo avaliador, que ele vai verificar, né, o seu sistema de gestão, na sua completeza também, vai fazer o mesmo cheque que numa auditoria interna. E essa análise crítica, ela leva também em consideração, como eu falei anteriormente, os resultados das auditorias internas. Então, é importante que pelo menos no mínimo ali, né, de 1 ano seja respeitado. Mas tem organizações que decidem tratar a cada requisito, por exemplo, da norma, né, detalhamento ali do fechamento de cada requisito, e ela dilui isso num programa de análise crítica anual ou nesse período de 2 anos em que tem a vinda da SEGECLE para fazer a manutenção, ok? Precisa, dentro desse período, ter a completeza de avaliar todas aquelas entradas ali que eu comentei anteriormente que a norma pede, o item 892 da norma pede. Então, precisa ter essa finalização, né, da completeza de analisar todos aqueles assuntos de entrada e para cada um deles dar as devidas saídas. Documentar e reter os registros, né, que serão analisados, como eu já comentei, nas auditorias, tanto nas auditorias internas como nas auditorias externas, principalmente. Com isso, nós finalizamos a nossa playlist de interpretação da norma ISO IEC 17025 e, conforme eu falei lá no início, né, essa intenção era para os postulantes aí a implementação da ISO IEC 17025 em seus laboratórios ou profissionais aí da área, né, que querem adentrar esse universo aí de trabalhar com a ISO IEC 17025, ou mesmo os estudantes aí da área de gestão da qualidade, metrologia, que querem aí vir trabalhar nesse contexto de gestão de laboratórios, né, com a 17025. Então, seria no sentido de orientar vocês inicialmente sobre a importância da norma, né, sobre a importância de cada requisito implementado, e mesmo para quem não tem um objetivo de acreditar o laboratório, né, com relação com a SEGECLE e Metro, também esse referencial normativo ele pode ser utilizado como uma boa prática de gestão de laboratórios. Então, fica aí para vocês esse material, espero que vocês tenham gostado, e vamos então ver qual que é a nossa próxima playlist. Até lá, muito obrigada!